Olá, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou Adriano Ribeiro e aqui eu falo sobre microserviços escaláveis. No vídeo de hoje eu quero explorar um pouco dos tipos de microserviços, como é que a gente pode se beneficiar desses tipos no momento de se projetar uma arquitetura. Eu vou mostrar um exemplo de microserviços, as ferramentas que eu uso para desenvolver, para debugar, para entender se está tudo correndo do jeito que eu espero, para que quando eu publique no ambiente eu não precise de tanta instrumentação para entrar na execução do serviço e ver ou entender determinadas situações. Bom, sem mais delongas, né, hoje eu espero que você consiga visualizar esses tipos e poder aplicar isso, né, na sua realidade. Então vamos lá. O que eu estou mostrando aqui para vocês? Vou até aqui ampliar a tela para ficar mais legal. Bom, então aqui os três tipos. Aqui a gente pode ver o fluxo de dados fluindo através do microserviço e dos componentes que ele depende. Então, cada tipo de microserviço, o contexto, na verdade, direciona o tipo que aquele microserviço vai ter. Então, vamos lá. O primeiro tipo é o produtor, ou seja, ele tem dados sendo cadastrados, né? Ou seja, ele gerencia um processo. Esse processo gera informação que é armazenada localmente na base dele e ele publica os eventos de mudança desse processo que ele gerencia. Da mesma maneira, ele expõe esses serviços ou funcionalidades por APIs, para que clientes consumam, né? Esses clientes podem ser outros serviços, pessoas, enfim, aplicações, né? Então, de acordo com as operações do negócio. Os eventos são publicados por um barramento de eventos, né, que por sua vez terão outros clientes aí, ou processos ou microserviços que vão derivar essa informação. O oposto disso é o consumidor, né? Então, o que que o consumidor faz? Ele é passivo, ele simplesmente reage. Só que a reação dele não é produzir evento, a reação dele é produzir uma visão da informação que ele está recebendo. Ou ele reage a um determinado evento e apresenta alguma coisa, né? Ele não produz informação, né? Ele é pura e simplesmente um consumidor. Então, qual é o papel? Como é que esse tipo de microserviço ele atua dentro de uma arquitetura? Como, por exemplo, produção de relatórios, alimentando tabelas stage para futuro processamento e apresentação, né? Agregando dados, materializando views, por exemplo, criando os caches, digamos assim, que a gente utiliza para especializar uma determinada visão de um conjunto de dados, como eu preciso de uma visão de usuários onde o nome não esteja em campos separados, eu preciso do nome completo, ou eu preciso do nome, sei lá, num idioma diferente, enfim. Essas especificidades são trabalhadas ou podem ser trabalhadas nesse tipo de serviço de consumo, né? Então, assim, você vai derivar a informação. Alguém vai produzir para o barramento de dados, o nosso barramento ali de dados, ou barramento de eventos, né, vai publicar para o tópico que esses consumidores estão ouvindo. Então, essa relação produtor e consumidor está dentre aos padrões de comunicação entre contexto, né? Sendo que evento é a forma da gente, digamos assim, é a forma que nos dá maior independência, a gente, na verdade, otimiza, talvez, não sei se posso usar essa palavra, mas que otimize o acoplamento, né? Ele melhore o acoplamento entre dois contextos ou dois serviços, né, sem a necessidade do consumo direto de APIs, ou seja, você publica um evento e esse evento é consumido, né? Esse evento pode ser versionado e existe todo um padrão para a construção desses eventos.
E o terceiro tipo, a gente vai voltar nessa questão do padrão e a estrutura de evento logo, assim, um pouquinho mais à frente aí. Então vamos lá. E o terceiro tipo é o produtor e consumidor, ou seja, ele tanto tem tabelas que ele usa no processo interno e não são dele, como tabelas que são dele. E ele alimenta com informação. Essas que são dele, ele vai gerar eventos a partir delas. Então, se eu cadastrei um usuário, eu publico que um usuário foi cadastrado. Se eu cadastrei um produto, publico que um produto foi cadastrado. Um produto foi vendido. Um produto, um pagamento foi realizado. Esses serviços, os produtores, os que têm o papel de produção, eles tanto podem gerir o estado dele mesmo, como eles também podem entrar como uma camada anticorrupção na frente de um monolito, como uma maneira de você começar a modularizar esse monolito, né, e futuramente decomissioná-lo. Então, ali, quando eu falo Estado, o Estado pode ser uma base de dados gerenciada pelo próprio serviço ou uma base de dados utilizada por um grande monolito, onde você vai começar a trabalhar poucas entidades delimitadas pelo contexto que você definiu como responsabilidade desse serviço produtor. E aí, como é que esse papel de consumidor e produtor funcionam juntos? Voltando aqui para o terceiro tipo. O consumidor, em diversos casos, por exemplo, para eu apresentar um catálogo de produtos, eu preciso saber que produtos existem em estoque, eu preciso das características do produto. Mas, ao mesmo tempo, só as características do produto em estoque não são suficientes para eu montar um catálogo de vendas. Eu preciso deixar o catálogo mais interessante. Então, o catálogo vai ter informações complementares que não fazem sentido para o produto. Da mesma maneira, eu não posso editar os dados do estoque, porque não é minha responsabilidade. A minha responsabilidade é o catálogo de produtos, né? Então, eu consumo as informações do estoque para derivá-las e criar as informações de catálogo de produto com base no estoque. Dessa maneira, eu otimizo a relação, né? E eu posso, inclusive, reagir a eventos que ocorrem no estoque. Por exemplo, um produto está em falta, um lote foi suspenso por algum problema, um lote atrasou, né? E isso pode influenciar o catálogo de produtos e suspender uma venda, aumentar o número de produtos em estoque e aumenta a disponibilidade, né? E assim vai. Então, essa relação de consumidor e produtor é que a gente vai usando para representar como software os relacionamentos entre as áreas da empresa, que normalmente, olhando para a operação, são os processos de operação, processo de faturamento, processo de inadimplência, né, processo de compra, enfim, e todos os outros processos aí que a sua empresa, né, vai necessitar para funcionar no dia a dia. Beleza? Estamos conversados aí em termos dos tipos de microserviço, então agora eu quero mostrar um microserviço produtor, né? Um microserviço escalável. Por que escalável? Aí vem naqueles elementos que eu sempre falo, né? Um microserviço escalável é um microserviço que eu consigo atualizar rapidamente, com objetividade. É um microserviço que eu atualizo sem impacto nos demais. É um microserviço que ele atende a uma necessidade específica do negócio, né? E é um microserviço que é fácil de testar, né? Ele incorpora os princípios de arquitetura limpa, né? Que é de aumento de velocidade, de resposta a mudanças do negócio mais rapidamente e facilidade de teste. Então, assim, se eu quero modularizar o meu negócio, se eu quero acelerar a transformação do negócio, microserviços vão te ajudar, né? Desde que você, digamos, trabalhe os processos, né, de maneira a
apresentarem, né, ou mapeie os processos de maneira a visualizar as interfaces das áreas para que o microserviço possa ser posicionado, né, de maneira a gerir aquela interface. Se você pura e simplesmente tentar quebrar em funcionalidades, você vai estar só particionando a operação em serviços que vão continuar acoplados, né, criando aquele nosso querido monolito distribuído. Então tá, ó, aqui em cima será o nosso outro microserviço. Esse projetinho aqui eu simplifiquei, né, de maneira a facilitar a visualização por parte de vocês, né? Então aqui esse é o microserviço de estoque. Eu estou começando pelo estoque, né, que é onde os produtos são cadastrados, né? Então antes até de eu entrar nele, vamos executar aqui. Aqui é a interface dele do Swagger. Vamos cadastrar aqui um piano. Piano acústico. Os pianos elétricos. Piano. Né? O peso, vamos colocar aqui 100 quilos, sei lá, 100 quilos é muita coisa, né? Vamos colocar aí 30 quilos. Preço, cara, aqui 1.000. Quantidade, eu tenho 10. Então, vamos cadastrar esse produto. E aí é um ponto interessante. O uso eu gosto de usar o Swagger para, uma vez que está pronto o serviço, eu já interagi com ele, eu consegui visualizar. E essa visualização, eu preciso do ambiente, né? E o que eu uso de ambiente? Bom, para começar, aqui a execução, vamos ver como é que se foi cadastrado direitinho. Eu estou fazendo pelas ferramentas, que é para justamente mostrar a dinâmica de trabalho aqui, o ambiente, né, que eu utilizo. Então, bora ver aqui. Ó, o piano acústico está aqui, está cadastrado com as informações. Beleza. Eu também. Bom, ali vai ficar para depois. Esse piano, ele publica informações. Publicando informações. Vamos ver o que tem aqui no nosso Kafka. De horas, 2 minutos. Bora ver aqui. Ó, tá aqui o nosso evento. Então, quer dizer, eu tenho o meu dado persistido, tenho o evento publicado. Essa ferramenta aqui é o AKHQ.io. É um gestor de Kafka bem interessante, né? A gente pode visualizar os nós, tópicos e muito mais, né? E eu vou explorar algumas coisas aqui mais à frente. Interajo com o serviço através da API Swagger, interajo com o banco de dados através do pgadmin e interajo com o Kafka a partir do AKHQ. Beleza, então serviço funcionando, tópico criado, dados serializados devidamente, né? E aí, se vocês observarem, eu tenho headers, tenho todas as informações da mensagem que eu postei, né? Offset, esquema, olha aqui a versão do esquema. Eu tenho aí todas as informações, olha aqui o meu esquema, a gente vai chegar nisso aí. Beleza? Então, bora agora olhar o serviço. Então, aqui, a estrutura ele está como um único componente para facilitar, né, a visualização e o entendimento. Então, eu separei por pacotes. Um pacote para as APIs, né, um pacote para as operações de negócio, um pacote para as interfaces. Aí aqui entra o packzinho arquitetura limpa, né? Então, eu tenho as interfaces de capacidade, né, que são os contratos estáveis, ou seja,
um contrato onde eu tenho a capacidade de publicar uma mensagem, onde executar uma operação na aplicação. Então, vamos visualizar aqui. Ó, aqui é a minha interface que eu uso para publicar mensagem. Então, para qualquer serviço de mensageria que eu for implementar, Service Bus, NATs, RabbitMQ, Kafka, como está implementado, eu implemento essa interface e aí eu exponho essa capacidade através da injeção de dependência, né, para as camadas de negócio poderem consumir e interagir com o mundo. Eu tenho aqui um pacotinho de operações aonde eu implemento a visão de um comando da aplicação, né? O que seria esse comando? Aí vocês lembram daquele service, né, que em geral era muito comum nas aplicações DDD? Então é a mesma visão, né? Então esse comando ele liga direto com uma operação acionada por uma API, né? Mas aqui eu generalizei como um contrato, né, para que ele possa ter as diversas implementações, né? Cada pacote desse pode dar origem a um framework de mensageria, um framework de operações e vai possibilitar ou acelerar o desenvolvimento de camadas de negócio, um framework de persistência, disponibilizando repositórios e toda a infraestrutura necessária para se lidar com dados, e um framework de suporte. Lembra daquelas classes que a gente não sabe o que fazer, aqueles serviços que são utilitários dentro do projeto, e a gente sempre fica, poxa, eu crio um projeto separado ou não? Como é que eu uso isso? Então, aqui eu coloquei como suporte, porque quem vai, digamos, consumir e expor esse serviço vai ser o ambiente, vai depender da plataforma que a gente escolher para desenvolver esse serviço. Se eu estou utilizando aqui ASP.NET Core, né, eu vou ler as variáveis de ambiente a partir de uma funcionalidade que a plataforma vai me possibilitar, né? E esse é um tipo de serviço que faz parte dos serviços do chassi. Se você quiser que eu fale mais sobre chassi de microserviços, né, comenta aí para mim. Vamos conversar. Hoje eu não vou poder focar nele. Então tá. Repositórios, aqui operações e mensageria. Basicamente, essas três interfaces são as que eu preciso para esse microserviço. Beleza? Aí vem o coração do software, que é o domínio, né? Então, assim, aqui é a única parte que a gente não pode ser, digamos assim, a gente não pode abrir mão, porque a representação do negócio ela é definida pelo próprio negócio. Então, você pode implementar os padrões de forma diferente, mas esses conceitos do domínio de informação precisam ser materializados aqui na aplicação e nessa camada. Essa camada é a que vai deixar explícito, é que vai deixar claro o que o serviço faz, né? Aonde ele opera, qual é a entidade, qual é o tipo da propriedade, quais são as regras de determinada propriedade, né? Então aqui, por exemplo, ó, eu estou usando objetos de valor para encapsular os tipos primitivos e não deixar ou não duplicar validações de tipos na camada de negócio. Dessa maneira, eu encapsulo a validação, por exemplo, aqui do ID de produto, aqui do nome, aqui do preço, não aceito preço negativo, quantidade, não aceito quantidade menor que zero, né? Peso. Né? Então, aqui eu ainda poderia ter mais informações sobre o peso, peso em quilo, né? Peso em libra. Ou seja, eu agrego um sentido aos tipos primitivos da aplicação.
que estão sendo, que estão representando, né, os conceitos de negócio, né? E essas classes são as propriedades da entidade. Essas classes sozinhas, elas não têm significado nenhum, né? O que é uma descrição? Eu não cadastro uma descrição. Cadastro uma entidade que tem uma descrição. Eventualmente, eu até posso guardar a descrição numa tabela separada. Não tem problema, é uma visão de persistência, uma visão de estado. Mas, na camada de negócio, serão entidades e a associação dela vai ser representada explicitamente. Então, aqui, produto tem uma descrição, né? Eu vou evoluir mais em outros cenários e aí a gente vai poder explorar os vários tipos de relações que podem existir aí na camada de negócio. E quem vai dizer isso para a gente é o contexto, né? E são as agregações, mas esse é outro conceito que também eu vou explorar mais à frente. Quer falar sobre agregação, né? Comenta aí para mim e a gente conversa. Então, neste serviço, neste momento, até por simplicidade, né, eu mapeei apenas uma entidade. E essa camada de domínio, ela já possibilita que a gente escreva testes, né? Então, aqui a gente já consegue fazer, por exemplo, dois tipos de teste. Eu consigo verificar se eu mapeei os conceitos corretamente dentro do serviço, né? Eu vou até parar a execução aqui para dar uma folga para o meu processador. Deixa eu carregar os testes. Olha aqui, vou rodar, né? Então, é interessante porque é aquela coisa assim, poxa, eu vou codificar para testar. Posso fazer isso? Posso. Alguns questionam que o teste não é válido, que é feito depois, né? Eu tendo a concordar, por quê? O teste escrito depois, ele acaba sendo influenciado pelo que você já escreveu, né? Ou seja, você está pensando algoritmicamente. Você naturalmente vai escrever um teste para executar o caso feliz ou alguns casos específicos. Então, quando a gente implementa o teste depois, de certa maneira, a gente não pensa com o olhar do negócio. Poxa, será que o produto com um peso negativo faz sentido? Ah, não faz sentido. Pensando algoritmicamente, não faz sentido. Mas é um cenário que pode acontecer por um defeito na balança, por um defeito em algum, e esse parâmetro chegar na aplicação. Se ele chegar na aplicação, como é que vai ser? O que vai acontecer? Né? Então, é por isso, com o teste escrito depois, né, você acaba sofrendo, e é justamente por isso que eu acho que é um teste comprometido. Alguns times que entendem também dessa maneira tentam compensar. Então, tá dando sequência pela camada de domínio, você consegue começar a visualizar e entender as regras do negócio que você vai efetivamente implementar. E com isso consegue começar a escrever testes que vão facilitar depois, né, a construção de tudo o que for necessário em volta, mas para atender à necessidade primária, que é a execução de uma determinada operação, como, por exemplo, a que eu mostrei para vocês, a criação de um produto, né? Então, aqui, esse seria o exemplo de um comando, né, onde eu crio um produto, deu tudo certo, eu salvo na base de dados, eu publico o resultado com sucesso ou o resultado com falha.
é objetivo, assim, no momento que a gente passa a utilizar um domínio rico, separado dos detalhes de implementação, de como eu faço para enviar uma mensagem, como eu faço para persistir na base de dados, eu simplifico a leitura do código que, que foi escrito, né? Então aqui eu estou injetando a capacidade de persistir a informação na base de dados e olha só, eu estou implementando aquela interface de operação que eu defini lá nas capacidades. Então aqui eu criei, eu implementei o comando na camada de negócio, né, num pacote de negócio específico. Esse pacote ele vai mudar o tempo inteiro. Haverão novas regras para a criação de produto. Eventualmente, pode ficar até restrita, enfim. Essas regras vão mudar de acordo com, né, o departamento que estiver lidando. Por exemplo, se eu estiver montando, cadastrando produto para o catálogo, vai ser de uma forma, cadastrando produto que vem do estoque, vai ser de outra, né? E assim vai. Eu não posso ter o acoplamento de tal maneira que eu precise mexer em outros pontos do software, principalmente pontos que não estão ligados ao negócio, ou seja, o motivo da mudança, ele precisa ser o negócio na camada de negócio e não a operação. Eu posso mudar a base de dados, mudar a forma de organização por questão de performance. Bancos relacionais organizam as tuplas em grandes estruturas de dados e precisam ser particionadas com o tempo. Não são organizadas como, por exemplo, um Kafka que organiza horizontal e verticalmente a estrutura de dados distribuindo. Em bases relacionais, a gente precisa fazer esse trabalho ou a gente já pensar na tabela particionada. Então, são coisas que, às vezes, no início do projeto, a gente não considera, né? Mas que, com o tempo, em algum momento, o limite vai chegar e alguma ação vai ter que ser tomada. Se, porventura, a escala crescer demais, né, eventualmente até uma mudança mais radical, como a troca da base de dados, pode acontecer, né, por falta da capacidade da base de atender ao tempo de processamento necessário para a execução de uma operação. Né? Beleza? Então tá. Passamos pelo pacote de capacidades, com as capacidades, pelo business, pelo domínio, e aí tem o drivers aqui, porque as capacidades elas precisam ter vida, elas precisam funcionar, né? Então aqui, essa camada de drivers é a camada que eu considero mais polêmica, porque é muito difícil ter um consenso em termos de tecnologia para se desenvolver microserviços, para se utilizar na companhia inteira. Times têm necessidades, visões e características diferentes. E, às vezes, determinados, por exemplo, para um projeto, o uso do Kafka pode não fazer sentido, o time prefere usar o Rabbit, o outro time prefere usar o Service Bus, e assim segue. Mas como é que a gente pode incorporar essas possibilidades? E outra, como é que a gente pode comunicar para os outros times que algo, que um driver, que uma determinada tecnologia, ela já possui um framework que pode ser consumido e esse framework ele não está atrelado ao negócio que aquele microserviço está implementando ou está gerenciando, né? Ou disponibilizando funcionalidades. Ele está ligado ao contrato de exposição de funcionalidade. E esse contrato, ele está ligado à operação e à forma com que aquela funcionalidade vai ser disponibilizada. E é esse contrato, que é o nosso ponto de estabilidade da arquitetura limpa, que pode ser, ao mesmo tempo, um ponto de convergência entre os times. Eu posso ter várias implementações de Kafka, várias implementações de Service Bus, várias de acordo com as necessidades de cada time. E essas colaborações que acabam sendo incentivadas por essa camada de driver,
ela pode acelerar e escalar. Lembra das dimensões de escala que eu sempre falo? A colaboração é uma das maiores oportunidades de escala em termos de hora de trabalho, né, e de facilidade de entrega. Times trabalhando isoladamente é muito complicado, nunca vai ser escalável. Assim. Quando times colaboram, tecnologias surgem, facilidades são construídas. Né? Então é importante que essas oportunidades surjam a partir de um ambiente propício. E esse ambiente propício pode nascer a partir da simples definição de um contrato. Pode ser que na primeira versão ele não seja suficiente, mas ele é um contrato. Ele pode evoluir e ele não vai comprometer a camada de negócio. Você pode evoluir o driver para o envio de mensagens sem comprometer o serviço. E quando for testar, ele pode ser testado individualmente. Ele é um microserviço, ele trabalha com um escopo restrito e as tecnologias utilizadas, elas facilitam o teste automatizado. Então você consegue validar antes de implementar. Beleza? Então, assim, aqui nesse pacote de drivers, você pode inicialmente começar com todos no mesmo projeto. O ideal é que sejam projetos diferentes, para você ter mais flexibilidade. E dessa maneira, outros podem ser criados. Ele pode criar vida própria. Ou seja, o driver ele passa a ser um projeto colaborativo desvinculado de todos os serviços que estão sendo desenvolvidos ali na empresa. Então, se quiser, a gente pode explorar mais essas possibilidades em outros vídeos. Inclusive, eu estou montando assim, que é justamente para mostrar um pouco do potencial, né, desse estilo de construção. Beleza? Bom, então passamos aqui por drivers e os 3 pacotes que podem dar origem aos frameworks, né, que futuramente vão atender a todos os serviços aí da sua empresa. Então tá, e agora eu quero mostrar um pouquinho como é que eu executo. Ali eu mostrei a execução do pgadmin, eu mostrei do AKHQ, mostrei o Postgre. Então, vamos aqui. Eu já me apoio em containers desde o começo do desenvolvimento. Ou seja, é importante que a solução tenha menos a cara do Adriano e mais a cara do time. Dessa maneira, a colaboração já é incentivada desde a criação e da estrutura do projeto. Então, eu organizo vários composers. Né? Então, aqui eu tenho um composer com o Postgre e a ferramenta de administração dele para eu usar localmente. Da mesma maneira, eu já tenho um ambiente Kafka, aqui usando o Craft, inclusive, né? Eu estou subindo um broker, e eu já defino alguns limites para que eu não fique com todos os limites da máquina e quando eu vá publicar isso em produção, eu tenho uma realidade muito diferente da realidade que eu testei. Às vezes a minha máquina, por exemplo, essa máquina que eu tô tem 4 núcleos e 32 GB de RAM. Mas uma máquina com 4 núcleos numa cloud pode ser que seja caro para determinadas empresas, né? Afinal, sei lá, $30 por máquina por mês, né? Com infraestrutura, né? Às vezes é caro, né? E então é importante que você consiga otimizar o uso de recursos de cloud. Né? E avaliar se vale a pena uma máquina, se vale a pena uma função Lambda, enfim, mas aí é outra conversa. Então aqui eu já incluo todos os serviços, por exemplo, que eu espero utilizar dentro do stack de tecnologia que foi selecionado para esse projeto, né? Ou para a solução. Né? Eu gosto de
de já pensar nas tecnologias para a solução como um todo. Claro que depende do escopo aí da solução, do tamanho da empresa, enfim, são vários elementos, mas se você tiver o direcionamento tecnológico é mais fácil e você consegue direcionar o expertise e o estudo de todo o time, né, para uma mesma direção, né, e com isso você realmente criar um ambiente de colaboração, né, com todos estudando as mesmas coisas para criar facilidades, né, para a própria solução e para a empresa, né? Fora o compartilhamento de informação que fica muito mais fácil, né? Então aqui eu tenho containers, aqui eu ainda tenho Kafka REST e eu posso ir testando outras coisas. Eu posso testar Kafka Connect, KSQL e outras ferramentas do ecossistema do Kafka, da Confluent, conforme a necessidade. Tudo nesse Composer, né? Então aqui, né, eu tenho o Kafka sendo executado, aqui eu tenho o Postgre, né, sendo executado, né, de maneira que, né, eu tenho o meu ambiente de produção, né, e lendo com os serviços já se apoiando em variáveis de ambiente, então eu já tenho algo bem próximo do que eu terei em produção. Na verdade, esses Composer, eles já estão numa estrutura bem próxima do que poderia ser aí um deploy de Docker utilizando o Swarm, né, para a produção, né? Onde você organiza os Composer por camada da infraestrutura, né? Eu tenho serviços de mensagem, tenho serviços de armazenamento, eu tenho as aplicações, eu tenho load balance, API gateway, blá blá blá, né? Então, se eu organizar em vários Docker Composers, facilita para mim a gestão desse serviço, né? E eu não comprometo, né, nenhuma execução tendo tudo num único, num único arquivo. Tem mais um ponto que eu queria mostrar aqui. Eu mostrei a publicação da mensagem, mas eu mostrei o comando e eu não estou publicando mensagem nenhuma no comando. Aonde eu estou fazendo essa publicação do evento de mudança? No meu repositório. Eu injeto o serviço de produção de mensagens no repositório. Por quê? Porque eu quero garantir que a mensagem tenha sido publicada antes de eu confirmar a transação com o banco de dados. Esse é, inclusive, um padrão dentre os padrões, né, das formas de publicação de eventos de maneira consistente. Então, aqui, eu só terei o dado confirmado pela transação se a mensagem for recebida pelo Kafka, né, nos brokers. Né? Dessa maneira, eu reduzo a possibilidade de problema. Tem como eu melhorar isso? Tem, né? Mas isso a gente vai ver no próximo vídeo. Beleza? Bom, gente, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Eu espero que esse vídeo tenha clareado um pouco do que é um serviço produtor, né? A estrutura dele, né? E no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais aí sobre a publicação de eventos de um serviço produtor. Beleza? Valeu, gente, e até a próxima.